Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Como eu já comecei ontem, ou no vídeo anterior, quando chegamos no capítulo 13 de Isaías, nós contemplamos a destruição de Babilônia. Nós já tínhamos visto a destruição de várias cidades. E depois vou tirar o boné e colocar a touca de Jedi, porque o frio está muito grande aqui. Você está vendo? O sol está brilhando. O celular não está aprontado para o sol, mas o sol está brilhando, está muito forte, mas a minha mão ainda está engrugida. Ó, a temperatura externa está muito baixa comparando com a interna. Por isso essa fumacinha branca. Estamos em pleno inverno precoce. Sim, o inverno chegou pelo menos quase um mês antes. Tá muito frio, eu não gosto do frio. Depois que nós falamos de Isaías e a destruição de Babilônia, eu achei por bem dar uma pausa e retomar a ideia de destruição de Babilônia que falava o profeta João Evangelista e que falava o profeta Daniel. Eu chamei de feijoada de profeta. Então eu coloquei todos eles num caldeirão e agora nós estamos fervendo e vamos ver, nós estamos mexendo esse caldeirão quente de profeta e vamos ver o que nós descobrimos. Nós descobrimos em João que Babilônia se tornou no maior reino sobre a terra do tempo da vinda do Messias. Era o Império Romano. E depois, com a queda do Império Romano, eu não tenho as datas aqui, mas subsistiu. Lembra aquele monstro terrível de 7 cabeças, 10 chifres? A gente vai ver agora em detalhe Apocalipse, Daniel 7. E desses poderes nasceu um poder chamado chifre pequeno, que falava insolência contra tudo que é religioso, contra Deus, contra seu povo. E nós percebemos, na verdade nós não percebemos. Quando eu falo nós, não estou me referindo a mim, mas estou me referindo aos historiadores. Até o final do último século, ou boa parte dele, até meados do último século, quase a totalidade dos eruditos teólogos acreditavam que a ponta pequena era Roma. Os reformadores, 100% deles, acreditavam que a ponta pequena era Roma. Aí, pouco tempo depois da Reforma, nasceu em Roma
uma coisa chamada Contra-Reforma, cuja liderança era feita por um grupo chamado Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus, ela teve aqui no Brasil um papel muito importante para o bem e para o mal. Explico-me. Quando a Companhia de Jesus chegou aqui, eles implementaram o primeiro sistema educacional brasileiro que se tem notícia. Isso é muito bom, porque nós teríamos uma estrutura educacional nacional, uma vez que a igreja estava em todo o território nacional. Por outro lado, isso seria ruim, porque hoje, sob o meu ponto de vista, o Brasil não seria um país mais pendendo para a reforma do que contra a reforma. Então hoje nós temos aí, eu não via os dados oficiais, só aqui na minha cachola, no começo do século, o país era um país católico. E hoje nós continuamos sendo um país cristão, mas não católico. Inclusive, nem os católicos são mais necessariamente católicos. Boa parte dos católicos pertence a essa nova corrente. Eu vou falar agora, essa nova corrente carismática que tomou conta, saiu da igreja evangélica e tomou conta da igreja católica. Entende? Então nós somos um país cristão, de cristãos, somos um país laico, de cristãos, mas não em sua maioria católica. Pode até acontecer uma pequena maioria, eu acho que não. Eu não tenho olhado essas cifras, isso não faz diferença para mim, não tem importância para mim. Você que é estudioso desse tema, pode mergulhar aí que tem um mar de novidades. O que eu posso comentar é que em 1700 e alguma coisa, a Companhia de Jesus foi expulsa do país, aliás, ela foi expulsa do mundo. Ela foi extinguida por um papa e não sei se foi um papa, certo, um papa, mas quem liderou essa extinção foi o Marquês de Pombal. Então, o sistema educacional brasileiro que estava ganhando forma se esfacelou, para o bem e para o mal. Aí mais tarde, a Companhia de Jesus ela foi restabelecida e hoje está provado aí que a contra-reforma venceu a reforma. A prova, não preciso provar nada, mas eu penso que é assim. Vou falar um fato histórico que vai levá-lo a pensar. 2017, comemoração dos 500 anos da Reforma. Festa na Igreja Luterana. Festa no mundo evangélico. Festa em Roma. Quê? Festa em Roma? Quem era o anfitrião da festa em Roma? Sua Santidade o Papa Francisco. Sua Santidade o Papa Francisco. E ele falou assim: agora não há mais protestos. E os luteranos gritaram: agora não há mais protestos.
claro, não há mais protesto, porque a contra-reforma venceu a reforma. Só que eles não podem falar isso, porque os jesuítas, eles trabalham de modo sorrateiro. Então ele não pode se jactanciar de ser jesuíta. Então, o Papa jesuíta o Papa antifamília, ao contrário do Papa João Paulo II, o Papa antifamília, anticristão, fez uma grande festa lá no Vaticano e erigiu um busto de Lutero. E todos comemoraram e gritaram: viva! Os meus irmãos católicos inocentes estavam gritando: viva, que legal, tá tudo bem. Os reformados voltaram para a mãe, não tem mais reforma. Era isso que os católicos, a membresia da igreja, comemorava. Mas o maquiavélico, para dizer o mínimo, Papa Francisco, comemorava outra coisa: a vitória da Companhia de Jesus sobre a reforma, cumprindo o objetivo da existência de sua companhia. Entende? Então, meus irmãos católicos, entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou falando contra a sua comunidade religiosa. Para mim não interessa se você pertence à comunidade A, B ou C. Até que eu nem faço questão de falar da minha comunidade. Agora, eu firmo o pé dizendo que nos últimos dias as placas de nossas comunidades ruirão todas e haverá dois povos, que eu chamei no vídeo anterior aí eu comparei com uma grande companhia de aviação. Então uma é a Boeing. Ó, seus Boeings, estou fazendo propaganda de graça, manda dinheiro para mim aqui. Pergunta meu Pix e manda o dinheiro. A companhia Boeing vai levar para o céu e nós vamos embarcar num maravilhoso avião que tem o selo de Deus 777. Todos os marcados de Apocalipse 7 estarão em Apocalipse 14, festejando, comemorando a alegria no céu e vendo de camarote o monstro, a besta subida do mar sendo destruída em Apocalipse 17. A besta está sentada sobre outra besta, são duas bestas, mas elas não são as bestas do Apocalipse 13. Apocalipse 13 mostra duas bestas, uma Babilônia, a falsa religião, a outra América, a boa religião que se perverteu. Podemos dizer aqui a igreja mãe e a igreja reformada que se uniu, por isso acabou a reforma. Então o Apocalipse 17 mostra a destruição de uma besta, não das duas.
Porque a besta que carrega a outra besta, não é como alguns imaginam aí, América do Norte. Não é aquela besta de Apocalipse 13 que acompanha a besta das águas. Essa é a besta maior, o grande dragão peçonhento que transporta a besta Babilônia. Entende? E aí a besta Babilônia será destruída, porque ela será abandonada pela reforma. A amizade da reforma acabou aqui. Então todos os reinos da terra vão abandonar e a besta será destruída. Entendeu? O dragão também será destruído, mas eu não sei se é no 17 que ele é jogado no abismo. Não sei. Porque a besta do abismo é o dragão peçonhento, Satanás. A besta de Apocalipse 13 é Babilônia. Existe outra besta, a terceira já, que lá é chamada de segunda, que nasce da terra, que alguns estudiosos acreditam que seja a América. Porque Apocalipse disse que seria um poder muito grande, que teria força para dar poder ao poder papal de Babilônia. Só que, como nos anos 80, 90, havia um problema, porque a besta da terra tinha um grande concorrente, a União Soviética. E os estudiosos não sabiam o que fazer com a União Soviética, aquele urso branco, sei lá. E de repente, por milagre, esfacelou-se a União Soviética. Hoje existe outra sombra sobre a segunda besta. Que sombra é essa? É um dragão, o dragão chinês. É um poder que está erigido aí nos últimos 50 anos e que não existe, por enquanto, lugar para ele na profecia. Ele está fazendo o mesmo papel da União Soviética. Só que rumores econômicos dão conta que esse dragão asiático vai devorar a besta que subiu da terra. E aí a gente ficaria defasado de uma besta. Então eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vai dar tempo desse dragão asiático engolir a besta da terra. Porque se ele engole a besta da terra, ele vai ter que dar força para a besta do mar. Você entende? Tem que haver duas bestas em Apocalipse 13. Até hoje, os eruditos estão identificando esse poder como América do Norte. Então, se os últimos dias se fizerem agora, nos próximos, vamos lá, 5, 10 anos, ainda dá tempo para esse poder forte, o Império Americano, fortalecer o império da besta da terra. A besta do mar pode fortalecer a besta da terra, o Império Americano pode fortalecer a besta do mar, Babilônia. É isso. Eu sei que é complicado, mas não se preocupe com isso. O importante é que você esteja vendo essa situação, esse se desenrolar, porque diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho, como um livro antigo. E aí o caos será total. Aquele filme Matrix
mostrou como é que é o mundo sem céu. Só que os passageiros do Boeing Celestial 777 estarão vendo de camarote, cada um sentadinho na sua poltrona, assistindo. Ainda que eles sejam perseguidos, eles têm a garantia da passagem, entende? Porque eles não embarcaram ainda no grande 777, mas eles foram garantidos lá em Apocalipse 7 com o selo de Deus. Esse é o que você precisa ter, ostentar na sua mão direita, ostentar na sua testa. Pelo amor de Deus, o selo de Deus é o 777. Não dá para correr, não dá para fugir. O selo de Deus é o 777. A marca da besta de Babilônia é o 666 da companhia Airlines, Satan Airlines, 666. Entendeu? Embarcar no 777 te qualifica como passageiro para o céu. Você pode sofrer aqui na terra as perseguições, quase morte. Alguns morrerão, serão mártires. Mas a sua passagem está garantida, porque você foi carimbado, você ganhou, você já fez o check-in na companhia na Boeing. Eu não tenho um nome para essa empresa que poderia, para não ficar fazendo propaganda. Agora, você tem que ter a passagem para esse 777. Do contrário, se você não conseguir a passagem do 777, você vai ganhar de graça uma passagem para a companhia Satan Airlines. E você vai embarcar num avião triplo também, triplo 6, 666. Algumas pessoas estão se debruçando sobre que sinal é esse, que 66 é esse, qual é o sinal da besta. Então, a última moda dizia que o sinal da besta era um chip implantado dentro do seu corpo. Eu já vi esse chip sendo implantado em corpo humano. Mas não é isso. O que vai fazer contraste com a lei de Deus e seu sinal, o 777, é a fidelidade aos seus mandamentos. Do outro lado, por eliminação, quem não tiver o 777, quem não tiver embarcado, quem não tiver a passagem para o 777, vai ganhar de graça da companhia Satan Airlines o carimbo da besta 666. Você está entendendo isso, meu irmão? Pelo amor do Senhor, entenda isso. Profecia é complicado, é. Por isso que eu não entendo algumas e nem exijo que você compreenda todas as profecias para embarcar nessa passagem para o céu com o Boeing 777. Agora, uma coisa você precisa ter essa passagem, porque senão, meu amigo, você vai ser empurrado em qualquer companhia e você vai cair na companhia Satan Airlines 666. Então qual é o sinal dessa companhia? Não me interessa. Eu não estou nem aí para o sinal da besta. Eu não estou preocupado com isso. Eu já tenho o sinal do meu Deus, o Criador.
do céu e da terra. Eu já tenho um sinal de Deus, Apocalipse 7, 7, 7, 7, na minha testa, na minha mão direita. Então, isso é que importa. O meu apelo aqui, meu irmão, meu amigo, camarada, é que você assuma para si essa responsabilidade. Sim, porque ninguém vai embarcar inocentemente no Boeing que vai levar para o céu. Mas se você embarcar no Boeing, no Satan Airlines 666, você vai direto para o inferno, sem escala. Os dois voos são sem escala. O 777 vai levar direto para o céu. E vamos viver no céu 1000 anos. Em contrapartida, o 666 Satan Airlines vai levar direto para o inferno. E você vai arder, e você vai ranger os seus dentes. As turbulências serão eternas. Entendeu? Mas, por favor, pelo amor do Senhor do céu, não se assuste. Por quê? Porque ninguém vai embarcar nesse avião 666 inocentemente. Porque isso é um pecado de idolatria. Você não pode cometer esse pecado inocentemente. Inocentes não pecam por idolatria. Entendeu? Os outros mandamentos você pode cometer assim. Você pode ser envolvido numa conspiração. Entende? E você é casado. Mas aí você começa a fazer amizade com uma moça que também é casada ou não. E aí você acaba se envolvendo. Ela vai fazendo juras de amor, você vai fazendo juras de amor. Daqui a pouco, pá! Transgrediu o 7º mandamento. Quando você caiu em si, você fala, Senhor, eu fui sem perceber, quando vi já estava lá dentro. Então, isso pode acontecer, um caso ou outro. Não é desculpa para o pecado. Mas pode acontecer. Você pode ser levado no embalo, no calor da hora, e você peca. Você pode xingar o seu amigo no calor da hora, e você peca. Mas depois você percebe e volta. O pecado de idolatria, que é o sinal da besta, do sinal humano, 666, seja inteligente e saiba. Se o sinal de Deus é a sua lei, e o 4º mandamento que pede a observância do sábado, o sinal da besta só pode ser algo que contradiz isso. Assim como Deus exige adoração, a besta, a Babilônia, também exige adoração. E isso tem que ser na testa, na consciência. Ninguém vai cometer idolatria inocentemente. Tá claro até aqui? Ontem nós falamos de Apocalipse 13, né? Porque foi Isaías 13, Apocalipse 13, e agora nós vamos voltar para metade do livro de Daniel. Nós já estudamos Daniel até o capítulo 6. Só que, como eu expliquei para você, o oriental, ele pensa diferente de nós. Daniel começou contando uma história pelo final. Então, quando chega o capítulo 5, que ele fala da derrota de Belsazar, o herdeiro da coroa de Nabuco. Na verdade, ele não herdou ainda, porque o Nabuco estava vivo. Tanto é que
Belsazar promete a Beltesazar o terceiro lugar no seu reino. Ora, alguém só oferece o terceiro lugar se não puder oferecer o segundo. Ele não podia porque o segundo já era ele. Isso diz os sabidinhos. E se o segundo era ele, ele não podia oferecer o segundo. Então ele ofereceu o terceiro. E aí aparece aquela escrita misteriosa, a mão de Deus escreveu. E ele é destruído, morto, porque ignorou as profecias que Daniel tinha falado para ele. Eu falei que Daniel tinha falado, só que agora eu tô com a prova aqui, eu vou te mostrar. Abre aí. Daniel 7. Ó, o 7 está nos perseguindo, hein? Daniel 7:7. Nós somos até o 6, que nós comentamos sobre a cova do leão, não é? O rei Dario jogou Daniel na cova do leão e o leão não comeu ele. Daniel era de carne dura. E aí ele se levantou. Ok? 6. O capítulo 7 não continua essa história. Entenda o pensamento oriental. O oriental ele começa do final para o começo. Então ele começou contando uma história. Daniel 2. O final, ele mostrou o final. Daniel capítulo 2. O capítulo 1 é a introdução, tudo bem. Introdução do autor. O capítulo 2 mostra a grande estátua do rei Nabuco. O sonho do Nabuco. Então ele começa pelo final, porque aquela estátua que Nabuco sonhou significa a história humana, desde Nabuco até Roma. Sim, só haverá esses 4 impérios. 4. Babilônia, Medo-Pérsia, porque aqui são 2, né? Grécia e Roma. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Esses 4 reinos, impérios, serão os únicos na terra. E depois virá a pedra tirada não por mão humana e vai acabar com esses impérios. E tudo será pó. Então Daniel começou aí essa história. Eu já sabia disso quando comecei a contar a história para vocês. Mas eu não quis confundir a sua cabeça. Porque o livro de Daniel não está na ordem cronológica. Depois que eu falei da estátua de Nabucodonosor, o certo para seguir a ordem cronológica seria cair aqui, ó, em Daniel 7. Depois do 2, eu teria que partir para o 7. Mas como o 7 estava interligado com... Porque o 7 é a metade de Daniel. Como o 7, o 6 no caso, né, 12. Então eu fui até a metade de Daniel, depois eu fui até a metade de Apocalipse, depois eu fui até a metade de Isaías. Você entendeu o que eu fiz? Eu fui até a metade de Daniel, fui até a metade de João no Apocalipse e fui até a metade de Isaías. Aí eu coloquei todos no caldeirão, porque a partir daí todos estão juntos. Você está entendendo, meu querido? Sim, eu ensino de maneira muito simples. Que uma criança... Eu mandei tirar as crianças da sala. Mas é um
É um modo de dizer. Porque essa lição que eu estou passando não é leitinho, não é para criança, não é para neófitos, não é para recém-convertidos. É para a pessoa que já está se amadurecendo na palavra e na profecia bíblica. Eu estou nessa fase, estou amadurecendo, porque nem tudo eu sei. Quando eu chegar lá nos meus 80 anos de Daniel, nos meus 90 anos de... não, 80 anos de Isaías, meus 90 anos de Daniel e meus 100 e tantos anos de João, aí talvez eu já esteja bem cozidinho na panela da profecia. Porque por agora eu não me sinto um bebê, mas também não me sinto aí um comedor de mocotó. Estamos aí no meio. E a gente vai aprendendo. Enquanto eu tiver ar nos pulmões, ó o ar saindo aí. Enquanto eu tiver ar nos pulmões, eu vou aprendendo. E uma das melhores maneiras que tem pra gente aprender é ensinar. Sim, eu sou ensinante na igreja. Estou jubilado agora, não estou ensinando, mas sempre fui. Então, um pouquinho que eu aprendi ensinando. Muito bem, muito bem. Não se importa com o tempo, porque hoje é domingão. O sol está ali timidamente, mas agora eu já estou me sentindo mais aquecidinho. Então vamos ler Daniel 7. E não se preocupa, se você não entendeu, tem coisa também que eu não entendo, a gente vai guardando até chegar ao entendimento, tá bom? O importante é continuar lendo os profetas, todos os 16 profetas, mais os outros que apareceram. João, Jesus, que na verdade é um servo, não é um profeta. Ele foi profeta, mas essa não era a profissão dele. A profissão dele era ser servo. Então tem vários profetas, inclusive tem profetas modernos. Na sua igreja deve ter algum profeta. Então você não vai jogando ele fora. Ouça o que tem a dizer e compare com a Bíblia. No primeiro ano de Belsazar, tá vendo? O capítulo 6 falava do último ano de Belsazar. Falava da morte de Belsazar. Eu não sei quantos anos Belsazar reinou, mas não foram poucos não, pelo menos umas 2 décadas. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Tá vendo aqui? Ele teve o sonho, anotou e relatou. Para quem que ele relatou? Possivelmente ele tenha relatado para o rei, para os seus amigos e para o rei. Então certamente ele relatou para a igreja, mas eu acredito pessoalmente que ele tinha relatado para Belsazar. Talvez aí tenha nascido a sua, não inimizade, mas aí eles se distanciaram um pouco. Tanto é que quando Beltesazar chegou para Belsazar, é como se eles não se conhecessem mais, entendeu? Mas no começo ele conhecia, porque Beltesazar era amigo do rei Nabuco, e certamente era amigo de Belsazar, entendeu? Beltesazar e Belsazar, Daniel e Beltesazar eram amigos. Só que essa amizade se perdeu no tempo. A gente nota que quando ele chega no capítulo 6, eles se comportam como estranhos. É como se eles não se conhecessem mais. O rei está lá com seus 50, 60 anos, e Daniel também com seus 50, 60 anos, mas já passou quanto tempo? Desde a chegada à Babilônia?
Passou 50, 40, 50 anos. Porque ele chegou lá com 13, 15 anos. E esse Belsazar, o rei, devia ter essa idade também. Eles deviam ter a mesma idade. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Será que era o mar Mediterrâneo? O mar grande. Eu acho que era o mar Mediterrâneo. Então ele via os 4 ventos da terra voando para lá e para cá. Norte, sul, leste, oeste. Lembra lá, Apocalipse? Que o anjo tinha que segurar os ventos? São esses ventos aqui. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Preste atenção. Agora quem está sonhando é o profeta, não é o rei. O profeta sonhou e correu para contar para o rei: olha, rei, eu sonhei com esses 4 animais, grandes e diferentes. Eles estavam subindo do mar. O mar em profecia é povos. Então a gente já vai aqui matando as charadas. São 4 monstros, 4 animais, são 4 reis subindo dos povos, porque mar é povo. Então são reinos que sucederão ao seu reino. Belsazar, ele fala assim para ele, entre as linhas, tá? O primeiro era como leão e tinha asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O primeiro era como leão. Quem era o leão? O leão era o rei Nabucodonosor. Então ele está falando aqui do reinado de Babilônia. E esse animal foi colocado em pé como homem. Lembra? Nabucodonosor não tinha virado bicho? Foi levantado como homem. E agora estava o homem Belsazar reinando. Só que Belsazar ignorou isso. E acho que aí foi a inimizade dele. Por quê? Porque ele disse: não parou no leão. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Ora, esse urso, quem será esse urso? Não é a União Soviética. Afinal, a União Soviética desfaleceu-se. Esse urso, seguindo a cronologia da grande estátua de Daniel 2, esse urso é o peito de prata. Então, ele tem que ser o reino Medo-Pérsia. Na verdade, o anjo vai falar depois ali que é. Eu estou dando um furo que não é um furo. Continuei olhando. Depois disso, e eis outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Bom, já passou Babilônia, Medo-Pérsia, agora a Grécia. Então, esses animais têm que ser a Grécia. Um leopardo tinha 4 asas de ave nas costas. As aves aqui significa rapidez. Então, o Alexandre o Grande aí, o conquistador da Grécia, tomou o poder, não é? E ele continuava olhando na sua visão da noite, e eis que o 4º animal eis que eu estava olhando ainda, e vi um 4º animal, terrível e espantoso,
diferente de tudo que já se viu. Esse quarto animal é as pernas de da estátua de Nabucodonosor. Pedra, ferro. Ele era espantoso e muito forte. Tinha dentes grandes de ferro. Opa! O dente dele era de ferro. A perna da estátua era de ferro. Então é a mesma visão. Olha, pega a visão, meu amigo. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, porque ele tinha 10 pontas. Aqui está escrito pontas. Ele tinha 10 chifres, era cornudo. Estando eu considerando as pontas, os chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. O profeta Daniel estava olhando para esse monstro horroroso, com 7 cabeças, 10 chifres. 7 cabeças? Não, não fala que ele tinha 7 cabeças. Mas ele vai ter lá no capítulo 8, calma. Estava eu considerando, e as pontas, os chifres, e eis que entre elas subia outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas grandes foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e boca que falava grandiosamente. A história nos diz que esse quarto reino era um reino poderoso que se dividiu em 10 nações, que são as nações originárias da Europa. E dessas 10 nações, 3 foram destruídas por uma ponta pequena. E essa ponta pequena é o Império Romano. Então eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Para. Por que eu disse que isso é o final do mundo? Porque Daniel viu esses monstros todos, esses animais, e o quarto era um monstro. E ele continuou olhando. Ele está vislumbrando o fim do mundo. Porque ele viu, igual na estátua de Nabucodonosor, só que em vez de cair a pedra agora para destruir a estátua, abriu-se uma porta no tabernáculo celestial, e ele começa a ver aquela pedra tirada não por mão humana agindo. Vamos prestar atenção nisso, preste atenção. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Quem é esse ancião de dias? Ancião de dia, na linguagem militar, é o comandante que dá as ordens para o comando do dia. Ele dá as ordens do dia. Tal companhia vai fazer isso, essa vai fazer aquilo, blá, 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 blá. O ancião de dias aqui é o que está dando ordem, é Deus, o vigia das pessoas. Se eu me equivocar com alguma coisa aqui, depois eu retiro. E um ancião de dias se assentou, e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente.
Olha que interessante. Esse ancião de dias parece o Deus Criador Todo-Poderoso. E pela descrição das vestes, parece Jesus. Também o Deus Todo-Poderoso. O Deus Filho Todo-Poderoso. Vamos continuar lendo. A gente não precisa explicar tudo que a gente não entendeu. Ai, ai, Senhor. Misericórdia, Pai. Ó, vigia das pessoas. Estou lendo aqui o teu livro sagrado. Ocupa essa mente humana e divagante para que eu possa entender e que eu possa explicar para os meus amigos aqui no canal. Aliás, amigos, dê o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha. O like é aquele gostei ou não gostei, que diz o Alexandre Garcia, o grande... Ele é o grande correspondente brasileiro. Muito bem. Ainda continuando nessa visão, o profeta vê um rio de fogo que saía diante dele, diante do trono e daquele que sentava no trono. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Tá vendo? Tinha muita gente, anjos, não sei se pessoas, mas anjos certamente, adorando esses seres, ou esse ser que eram dois, não sei. Coloquem os seus comentários. E serviam milhões e milhões e estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Tá vendo? O ancião de dias deu a ordem. Hoje nós vamos fazer um julgamento. Sim, porque tá ali o ancião, tá ali os seus adoradores. Aí ele mandou chamar os livros. Essa é a mesma imagem de Apocalipse 4, quando João viu Deus sentado no trono. É uma imagem semelhante a Isaías 6, quando Isaías viu o trono de Deus no céu. Gente, é fascinante estudar os profetas, é bom demais. E quando você estuda eles linkando um com o outro, linkando, ó, tão moderno, hein? Quando você faz essa ligação de um profeta com o outro, quando você compara o tempo que eles viveu, quando você compara o que eles estão dizendo, e quando você compara com o que o outro disse, você vê que vai tudo convergindo para o mesmo ponto culminante, que é a volta de nosso Senhor Jesus e a destruição de Satanás. Então, eu, Daniel, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. A ponta pequena estava falando um monte de coisa. O que será que ela estava falando? O que será que esse império romano está falando? Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Qual animal? O grande animal? Ou só a ponta? Ah, a gente pode fazer outro link aqui com Apocalipse 17. Eu não sei se está nos 17, mas esse grande animal aqui, que tem 10 pontas, ele vai aparecer lá em Apocalipse 13 e depois em Apocalipse 17. Em 17,
alguém vai ser destruído. Eu não sei se é a besta que está sobre o animal, a besta que é a mulher, que agora está sendo chamada a besta, ou se é a besta de baixo, o grande animal, o dragão. Porque tem uma besta montada, um dragão. Parece muito terrível, mas a gente vai entender rapidinho, tá bom? Porque esse monstro será destruído. O dragão de baixo será arrojado no abismo e o monstro de cima, a besta de cima, ela será condenada pelo vinho da sua prostituição. Quer dizer, ela vai ser exterminada, ela vai ser morta pelo seu próprio veneno, tá bom? Mas segure aí, vamos devagar, porque é muita coisa, muita coisa. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Os outros animais, os três primeiros, quer dizer que os reinos que já foram ainda têm influência sobre nós hoje. Grécia, a Grécia é demais. Babilônia, Egito, Roma, esses impérios, eles ainda têm força sobre nós hoje. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Tá vendo? Acabou o julgamento. E aí aparece o filho do homem, vindo nas nuvens, em grande glória. Se já foi julgado os povos, então ele já veio pegar os seus. Entendeu? E ele vai levar para o céu, com aquele 777 que eu falei. Ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ah não, eu me apavorei aqui, me antecipei. Não, ele não veio voando para a terra. Esse filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Ai, eu preciso segurar meu cavalo. Então Jesus não está saindo do céu para vir à terra nos buscar. Ele voou até o ancião de dias. Quer dizer, o filho do homem foi falar com Deus. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino, o único que não será destruído. Aí, tá vendo? Jesus, aquela pedra de Nabuco, que destruiu a estátua de Nabuco, agora está sendo aqui representado como o filho do homem, porque ele vai ganhar domínio, poder para sempre, eternamente. Uau! E ele não será destruído. Vocês viram aqui, ó, o Apocalipse em resumo. Gente, você tem que entender isso, porque não é difícil. Lembra que Deus disse para Abacuque e disse para Isaías escrever isso numa tabuinha para que passantes correndo percebessem ler? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido. Depois que ele acordou da visão, ele ficou abatido. O espírito dele foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Eu fui interpretando para você, mas agora o anjo vai fazer a sua própria interpretação. Se eu errei em algum momento, a interpretação que tem que valer aqui é a interpretação do anjo, tá bom? Vamos ver o que o anjo vai falar, e se ele disser alguma coisa diferente de mim, vale o que ele disser. Estes grandes animais
que são quatro reis que se levantarão da terra. Até agora está igual ao que eu falei. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Haverão esses reinos? Esses quatro reinos do mundo. Eles vão mandar e desmandar em tudo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses quatro reinos, impérios, mandarão no mundo, mas haverá o quinto reino, que é o reino de Cristo aqui na terra. Esse quinto reino nunca será abalado. Esse vai sobrepor a todos os outros reinos. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços, e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta digo, que tinham olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que a das suas companheiras. É uma besta terrível, a quarta besta. Os 3 animais eram animais um pouco diferentes. Um tinha asas, outro tinha dente de aço. Então eram diferentes. Mas o que espantou mesmo Daniel foi o quarto. Como que esse quarto reino, ele é diferente? Como que ele é diferente? Vamos ver. Como que o Império Romano é diferente? O Império Romano está vivendo desde a época dos discípulos até hoje. Sim, não se engana. O Império Romano não morreu, está vivo. Olha a característica dele. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 dos primeiros, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Proferirá palavras contra Deus. Como é que um reino profere palavras contra Deus? Através de suas leis. Ele vai cuidar em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esse último Império Romano vai mudar os tempos e as leis, vai lutar contra os filhos do Altíssimo, está lutando até hoje. Mas o juízo estabelecerá a eles, e tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, ao povo dos santos, do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá vendo? Daniel contou para Beltesazar tudo. Falou assim, ó, não fique triste, Beltesazar. O Império Romano vai ser o último império do mundo. Mas depois desse quarto império virá o quinto, que é o império de Jesus Cristo. A pedra tirada não por mão humana. E essa pedra vai arrojar toda a estátua. Vai acabar com todos os reinos da terra e vai dominar. E quando ele dominar a terra, ele vai querer dominar o céu.
Como que um poder terreno pode dominar o céu? Mudando os tempos e as leis. Falando contra as leis do Altíssimo. Abra seu olho, meu amigo. Aqui finda a visão. Quanto a mim, Daniel, e meus pensamentos muito me espantavam. E mudou-se em mim o meu semblante. Mas guardei essas coisas no meu coração. Eu falei algumas coisas aí pro rei, pros meus amigos. Mas eu guardei os detalhes sobre esse quarto monstro. Guardei comigo. E no capítulo 12 você vai descobrir por que ele guardou com ele. Porque Deus, eu já vou adiantar. Eu não sei, eu sou muito avexado. Porque Deus falou para ele assim: Daniel, estas coisas vão acontecer em tempos muito distantes. Você agora está com seus 80, 90 anos, meu filho. Descanse em paz. Porque naquele último dia, quando esse rei for entronizado no céu e tomar posse de todos os viventes da terra, você será ressuscitado e viverá nesse reino eternamente. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Eu falei, faça resplandecer o teu rosto sobre ti? Eu falei que te dê paz? Não se preocupe. Se alguma coisa você não entendeu, isso não é o mais importante. O mais importante é que você tem que estar selado com o selo de Deus vivo, do Apocalipse 7, que fala o Apocalipse 14, tá bom? Obrigado.